Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre O Guardião da Meia-Noite. Esse livro foi escrito por Rubens Saraceni, inspirado pelo espírito do pai Benedito de Aruanda, contém 197 páginas divididas em 16 capítulos e foi publicado no ano de 2018 pela Madras Editora. 2018 é essa edição aqui, tá? Porque esse livro é mais antigo. E, bom, tem várias edições aí que são anteriores a essa aqui. Eis um tema que é raro de aparecer aqui, um estilo que é raro de aparecer aqui no canal, né? Mas que eu gosto, é um tipo de literatura que eu gosto. Que quando não é literatura infanto-juvenil, que eu gosto de ler para relaxar um pouco, né? Os livros psicografados e tudo, sejam kardecistas, espíritas ou umbandistas, etc., eles também me agradam, eu acho interessante. Embora eu não siga essas religiões, né? Mas eu acho que é um tipo de literatura interessante, né? Eu gosto de ler as histórias, etc. Geralmente são histórias que têm ali o seu contexto, a sua moral interessante. Esse é um desses livros, né? Como nós vimos aqui, ele foi inspirado pelo pai Benedito de Aruanda, através das mãos do Rubens Saraceni, e é um best-seller. Então o livro é bem conhecido e tudo. A primeira resenha que eu fiz do Rubens, de um livro do Rubens, eu não gostei muito, né, do livro, já está publicado aí, mas esse aqui, ele é bem diferente, né, porque ele trata de um romance. Aí é necessário também dar uma introdução em relação a isso, né, porque como a gente está falando de um romance, a gente está falando de uma história, difícil fazer uma resenha sem dar spoiler, né. Então, como esse livro aqui não tem necessidade da gente fazer um aprofundamento muito grande, né, dos detalhes do livro, porque é simplesmente uma história, sem um grande aprofundamento esotérico, sem grandes teorias espíritas, espiritualistas, umbandistas, nem nada do tipo. É simplesmente uma história contada por um espírito da sua experiência, né, em vida. Então eu prefiro não dar muitos spoilers em relação a esse livro aqui. Embora eu vá dar uma introdução sobre do que a história trata, né? Então, se você é o tipo de pessoa que gosta de ler um romance sem saber absolutamente nada do que se trata, então eu te recomendo não assistir esse vídeo. Porque eu vou começar falando sobre alguns elementos do começo dessa história, mas pode ficar tranquilo que eu não vou dar o desfecho nem nada disso. Mas eu vou contar um pouco do começo da história para que você, caso não tenha lido, se familiarize antes do que trata o livro, então de repente você adquiriu o livro e etc. Antes da gente entrar então na história, o livro, né, nos é apresentado através de um prefácio escrito por Jonas Negalia, e o Jonas levanta então a questão sobre a discussão da psicografia ser espiritual ou não, né? Ser uma discussão estéril, porque na verdade o fenômeno, né, é um fato, né? Então isso de uma certa maneira a gente pode concordar, porque a coisa acontece, né? Os motivos pelos quais isso acontece a gente pode debater. É uma questão psíquica, é a mente do indivíduo que está ali acessando alguma coisa do subconsciente, etc., e trazendo essa história à tona. É um espírito, né? Confirmar, afirmar, provar que é um espírito a gente não tem como. Mas a gente pode dizer que existe uma coisa, tem uma coisa aí que acontece, que é uma coisa que não é o estado normal da pessoa, né, naquele momento ali. Alguma coisa está acontecendo quando ela senta ali para fazer a sua psicografia, etc. Só levantando rapidamente uma questão sobre isso, me veio aqui na mente agora. Eu não sei se eu já contei isso aqui no canal. Eu pertencia a um grupo há muitos anos atrás, né, onde a gente dava palestras e tudo, e cursos sobre ocultismo, espiritualidade, etc. E a gente estava num debate muito grande sobre o uso da psicografia dentro da questão das leis, né? Por exemplo, num julgamento, num caso onde alguém, sei lá, foi assassinado, algo do tipo, se uma carta psicografada poderia ser usada, né, como prova, etc. Isso era uma discussão que teve alguns anos atrás, a gente não tirou isso do nada, era uma coisa que estava rolando, e eu não lembro exatamente porquê, mas teve esse caso. E aí a gente estava debatendo, não, justamente sobre esses parâmetros, né? É uma questão psíquica, né? É o próprio indivíduo, ou é um espírito, e etc. Alguns considerando que era um espírito, outros considerando então que era algo psíquico, e etc. A gente levantando as teorias e tudo, e debatendo. Até que uma menina, ela falou o seguinte, ela falou: vamos considerar que de fato seja um espírito, e que os espíritos existem em tudo. Quem garante
que os espíritos não mentem? Porque os espíritos são espíritos de pessoas que morreram, correto? E se as pessoas mentem, por que um espírito não pode mentir? E aí, a discussão foi praticamente encerrada naquele momento. Eu vou concordar em parte com o Jonas de que a discussão sobre o fenômeno talvez seja estéril, porque o fenômeno ele acontece. A gente não tem como dizer se é uma questão psíquica ou espiritual, mas mesmo que a gente considere que seja uma questão espiritual, existe esse fato, né? Existe esse elemento de que os espíritos podem mentir, né? E a gente na magia, de uma certa maneira, considera isso, né? Porque quando você, por exemplo, vai fazer um ritual de evocação mágica e etc., você evoca um espírito, geralmente nas injunções que você faz contra o espírito, né, você obriga ele a falar a verdade. Ou seja, porque já se sabia, já se tinha essa consciência de que os espíritos às vezes mentem. Então eu acho que no final das contas as discussões elas são sempre importantes, né, porque nos fazem atinar para coisas que às vezes a gente muitas vezes não considera, né? Às vezes a gente parte de um princípio de que ok, isso existe, o fenômeno existe, então tá tudo certo e etc. Não, né? Às vezes tem questões que a gente tem que levantar e só, muitas vezes num debate, etc., a gente consegue colocar isso na mesa e então refletir melhor sobre as ideias, ok? Mas vamos lá pro livro que é o nosso assunto aqui de hoje. Em seguida nós temos uma apresentação escrita por Mônica Gouveia, que é um agradecimento ao Rubens Saraceni, e um outro capítulo chamado Uma Palavra do Autor, que é escrito pelo próprio Rubens então. Então ele fala assim, na página 13. Quando comecei a receber a inspiração para escrever este livro, preparei-me mentalmente, pois Pai Benedito havia me dito: vou historiar uma experiência fascinante de um velho amigo seu, que pagou o preço do desafio às leis eternas do amor e da compreensão. Ninguém fica impune quando desafia a lei e, em consequência, enquanto não purgar todo o vício que o conduziu na afronta a ela. Não receberá outra coisa senão o tormento da fúria divina, que o perseguirá por quanto tempo for necessário, até que desperte do pesadelo em que está adormecido o seu ser imortal. Então o Rubens vem falando sobre a questão, né, de que muitas pessoas estão sofrendo as consequências, né, das suas ações, muitas vezes de outras vidas, etc., e que é inevitável, né, que isso é uma coisa inevitável, que as pessoas então não conseguem fugir ao destino, né, de sofrerem as consequências pelas coisas que fizeram, sejam elas certas ou erradas, né, a gente pode considerar também. A história se passa no Brasil e a gente está ali pelo século XVIII, né, 1700 e pouco, e trata de um barão, de um homem muito rico, que então já estava com seus 40 anos ali e ele queria se casar. Quando ele anunciou, né, quando ele anuncia essa intenção de se casar, muitas mulheres se predispõem, né, e se candidatam e tudo para casar com ele, mas ele sempre muito desconfiado porque ele achava que as mulheres então estavam sempre se candidatando a casar com ele em função do dinheiro que ele tinha, né, e não por um amor verdadeiro em relação a ele. E aí ele também se aproveita da situação, né, transa com essas mulheres, né, e meio que comprova, né, prova para si mesmo, tá vendo? Ela, por ser tão fácil, né, elas realmente não queriam nada além do meu dinheiro, né? Querem me agradar fazendo sexo e tudo, mas esse é meu teste, né, digamos assim, que ele tava pensando, né, se a mulher vai para a cama comigo sem casar, então é um sinal de que ela não me serve. E a gente está falando, né, de um contexto de época ali, né, século XVIII, né, muito esse pensamento machista sobre a virgindade feminina e tudo mais. E ele meio, então, né, desacreditado das mulheres aqui do Brasil, ele resolve, então, buscar a sua futura esposa em Portugal. Então ele escolhe uma mulher bem mais nova, resolve trazê-la, então, de Portugal e casar com ela. Na noite de núpcias, ele sempre muito preocupado com essa questão da virgindade, né? Ele fica prestando atenção se ela sangrava ou não, e ele percebeu que ela não sangrou. E aí ele concluiu que então ela também não era virgem. Se não era virgem, então não era pura, né? Enganou ele, então não servia. E aí o que ele faz? Ele arma uma cena com um escravo
né? Lembrando que ele era um barão, então um senhor de muitas posses, né? Tinha seus escravos, etc. E arma uma cena então para ele, junto aos seus amigos, flagrarem a sua mulher então no quarto com esse escravo. E aí para então simular, né, de que ela estava traindo ele com o escravo e tudo mais. E então ele poderia justificar a devolução dela, né, dizendo: é infiel, né, me enganou e tudo, vai ser devolvida, não serve mais para mim. Nesse momento então o escravo é assassinado e a menina, né, que era a mulher dele bem mais jovem que ele, ela resolve fugir. Após a fuga dela, ele resolve então que ele vai buscá-la, né? Ele tem que pegar ela de volta, né? Porque ele próprio quer devolver ela, ele não quer que ela desapareça. Ela some e aí algumas pessoas falam para ele: olha, talvez ela tenha sido sequestrada pelos índios, né? Porque alguns índios sequestram mulheres brancas, etc., e escravizam elas e tudo mais. E aí ele inicia uma campanha junto aos capitães do mato, etc., e invade algumas tribos em busca da mulher, chacina os indígenas e tudo, estupram mulheres indígenas, matam crianças, etc. Ele então finalmente encontra a sua mulher, né, junto a alguns índios que a acolheram, e ela estava grávida, inclusive, então ele força ela a voltar e tudo. E ao voltar, ele resolve então que eles vão morar em Portugal. Então eles vão largar o Brasil, né, e vão morar em Portugal. Sendo que nesse inteirinho ele ficou com bastante remorso sobre tudo o que aconteceu, em função de todas as pessoas que foram mortas por causa dele e tudo mais. Então ele resolve contar a verdade para ela. Que verdade? A verdade de que ele na verdade forjou aquela cena inicial, né, com o escravo e tudo que desencadeou toda essa problemática. E ela não perdoa. Alguns anos se passam e aí começa a parte do livro, onde é a parte então que está intimamente relacionada a toda essa questão da psicografia, a questão da lei que é falada aqui no começo, né, das nossas ações que geram consequências das quais a gente não pode fugir, e etc, etc. O livro ele trata muito dessa questão, embora não use essa palavra, né, mas a gente pode usar aqui, que é a ideia do karma, né, da consequência pelas suas ações, né, e é um livro umbandista, né, então ele vai tratar dessa relação kármica sob uma perspectiva umbandista. Então vai haver aí a inclusão de Exus, né, então a relação desses indivíduos, né, todos que morreram na trama, etc., no mundo espiritual, né, no mundo dos mortos ali, especialmente dentro dessa contextualização ali de Exu e tudo mais, especialmente por causa desse teor muito sexual, né, um teor muito criminoso, né, então todas essas coisas que a gente sabe que são relacionadas a essa classe de entidades, né, que lidam intimamente com esses aspectos da personalidade humana, né? O sexo, o crime, né? E tudo mais aquilo que é bem mundano. O livro, então, se desenrola dessa forma. Chegamos à conclusão. É um livro interessante, né? Tem o seu roteiro ali, o seu desenvolvimento baseado em todas essas ideias que eu expus. Não tem grandes reviravoltas no seu desenrolar, embora seja um livro interessante de ser lido por todo esse contexto, né, das ideias, que por mais que a gente não concorde, é interessante de perceber o quanto essas ideias elas muitas vezes se conectam, né? Religiões distintas, né, toda essa coisa de karma, né, de reencarnação e tudo isso é abordado no livro. Então a gente começar a traçar, né, de onde surge isso, lá da Índia e tudo principalmente, né, a ideia de karma, de reencarnação, e depois chega na Europa com o espiritismo, né, com Allan Kardec e tudo, e aí chega no Brasil e se funde, né, com a Umbanda e tudo mais. Então esse progresso, né, da ideia, do conceito, é sempre interessante de notar, perceber o quanto isso vai se relacionando e etc. E aí vem as questões, né? Por que essas coisas se relacionam, né? Por que essas religiões conversam entre si? Será que elas conversam entre si por uma simples questão de influência? As pessoas passam a conceber essas coisas nos seus subconscientes, aí externalizam isso através desses conceitos de psicografia, etc. Ou essas coisas se conectam porque de fato a espiritualidade existe, e aí esses espíritos se manifestam e tudo,
para nos comunicar sobre essa verdade, né, que é a questão kármica, a lei, né, ou seja, a consequência pelos nossos atos e tudo mais. É um livro interessante, acho que vale a pena ser lido por todos aqueles que gostam de um romance a maneira espírita e tudo, né, embora, repito, seja um livro umbandista, né, que vai tratar especialmente dos reinos ali de Exu, mas é uma história simples e que vale a pena ser lido. E pra gente concluir, eu vou ler uma parte aqui que eu achei interessante, e começa assim: Nada me deve, Senhor da meia-noite. Gosto de ensinar a quem quer aprender, mas também gosto de castigar quem aprende e faz mau uso do saber. Ele bateu o pé esquerdo e o recinto se encheu de entidades que haviam sido religiosos quando na carne. Eis aí um exemplo do mau uso do saber. Eles aprenderam tudo o que precisavam para suas missões na Terra, mas não seguiram o que pregavam. Usaram o que sabiam em benefício próprio, ou para arruinar os que acreditaram neles. Olhe bem, guardião da meia-noite, e verá que os que se dizem sábios, iluminados, profetas, grandes líderes religiosos ou grandes sacerdotes não passavam de otários, idiotas, tolos, imbecis, cegos e mal-intencionados. Verá entre eles todo tipo de defeito e nenhuma qualidade. Eram lobos ruins. Eram lobos uns, pois se aproveitavam e comiam suas ovelhas, e hienas outros, pois se contentavam em consumir os restos deixados pelos lobos. Uns e outros, hoje, choram pelo erro cometido, pela oportunidade perdida e pela luz não conquistada. Viveram do mundo e não pelo mundo. A lei não os perdoou e os entregou a mim. E eu lhes dou o que merecem, porque sou um guardião da lei nas trevas, e esta é a minha missão. A lei não iria colocar um ser bom iluminado para castigar os canalhas, nem colocaria um carrasco como eu para premiar aqueles que venceram suas provas. Não. Os guardiões da lei na luz têm uma função como a minha, mas afeita à luz. Não deixam cair quem fez por merecer a ascensão. Eu não deixo subir os que fizeram por merecer a queda. Eu sou a mão que castiga e a que acaricia. Sou a mão que derruba e a que levanta. Tudo isso eu sou. E ainda assim não sou infeliz, triste, arrependido ou ruim. Não sofro de remorso por castigar aquele que a lei derrubou. Assim como um guardião da lei na luz, nada sente ao premiar que merece. Sou o que sou, um guardião da lei nas trevas, e me orgulho disso, porque sei que sou necessário a ela. E tudo isso você também é, ou será, se assumir todo o seu passado, resgatá-lo e se sentir feliz em servir a lei. Ela o recompensará quando assim quiser, não porque você peça qualquer recompensa pelo seu trabalho, mas porque serve-a sem lamentar por estar nas trevas, pois luz e trevas são dois lados do Criador. Há os que trabalham durante o dia e dormem à noite, mas também há os que trabalham à noite e dormem durante o dia. Há os animais que só saem de sua morada sob o sol, e há aqueles que só o fazem sob o luar. Há o verão, mas também há o inverno. O que um aquece, o outro esfria. Há a primavera, mas há também o outono. O que um faz brotar, o outro faz recolher. Há o fogo para queimar e a água para saciar a sede. Há a terra para germinar e há o ar para oxigenar. Há tantas coisas e, no fim, são somente partes do um. Por isso lhe digo, guardião da meia-noite, há os anjos e os demônios. Os anjos habitam a luz e os demônios as trevas. Uns não condenam aos outros, pois sabem que são o que são, porque assim quis o Criador. Aqueles que vivem no meio é que criam tanta confusão com suas descidas na carne. Do nosso lado, não há nada disso. Cada um sabe a que lado pertence. E os que não sabem são os primeiros de quem nos apossamos. Esta é a lei que rege a nós e a todo o resto da criação. Não vou falar mais, pois precisaria de muito tempo para tal. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.